dia, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo no canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança para todos. Quero cumprimentar com Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos. Quero cumprimentar a todos com Shalom Aleikum, Aleikum Salah, Reneri Tukiri para todos. Neste dia que é quarta-feira, quero cumprimentar vocês logo dizendo bom dia, Boker Tover para vocês, em hebraico quer dizer bom dia. E também quero dizer para você, Yom Hivi, Yom Hivi, quer dizer Yom Hiver. Yom Hiver Bereshá quer dizer tenha uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira de bênção para todos. Olhando para a palavra de hoje, a gente temos uma palavra interessante hoje, a palavra cajado. O que significa a palavra cajado na questão bíblica? O que a Bíblia diz a referente à palavra cajado? Quando nós olhamos para a cultura judaica, nós conhecemos o pastor de ovelha com o seu cajado. E muitos acham que o pastor de ovelha, com o seu cajado, ele pode se apoiar, o cajado é um objeto de se apoiar. E muitos se enganam que cajado não é uma coisa assim simples, é uma coisa extremamente tremenda. O cajado, sabemos que ele, olhando para o cajado, ele tem aquela forma na parte de cima superior, arredondada, em formato de um C. E para que serve? Todo pastor de ovelha utilizava aquilo quando a ovelha tinha senso de direção? Não. Quando não tinha senso de direção, quando a ovelha ficava se distanciando das ovelhas, o cajado estendido, o pastor de ovelha estendia aquele cajado e puxava aquela ovelha. Mas muitos se enganam que não só apenas só isso servia. O cajado servia também para socorrer a ovelha também. Essa parte de cima também, quando a ovelha ficava em algum lugar perigoso, algum buraco, o pastor de ovelha pegava este cajado, inclinava ele para baixo e puxava a ovelha, como fosse um gancho, que servia também de socorro. Interessante, né? Apenas quando nós olhamos para esse sentido, você descobre que essa ponta superior de cima do cajado servia por duas finalidades. Para puxar a ovelha quando ela estava sem senso de direção, porque tem muitas ovelhas hoje em dia que estão sem senso de direção, como também servia para socorrer a ovelha quando estava em um buraco. Mas também olhamos para o cajado, a gente olhamos também a parte de baixo. A parte de baixo ela ficava se afinada, ela ia afinando, afinando até se tornar uma ponta aguda. E para que servia essa ponta aguda do cajado do pastor? Essa ponta aguda servia, na cultura judaica, declara, que esta ponta aguda usada pelos pastores para pegar a ovelha, aquela mesma ovelha que estava sem senso de direção, pegava-se a ovelha, colocava-se no colo e pegava a pata direita desta ovelha e batia com a ponta do cajado, até quebrar a ponta dos pés daquela ovelha. Depois que quebrasse a ponta dos pés da ovelha, do lado direito, o pastor cuidava e enfaixava. E quando ele enfaixava, cuidava, sarava, o pastor pegava a ovelha e colocava ela sobre o ombro, até que passasse um certo devido momento, tempos e meses. Quando aquela ovelha tivesse melhor, o pastor tirava a faixa, olhava para a pata que estava quebrada e ela estava curada, ela estava sarada. E o que acontece? O pastor solta ela e aí se torna uma coisa interessante. Jamais a ovelha vai se apartar do pasto, jamais a ovelha vai se afastar do pastor, das outras ovelhas. Mas quando a gente olhamos para o sentido hebraico, quando nós olhamos para o sentido da palavra, nós sabemos que a palavra cajado aparece pela primeira vez em Gênesis 32 e verso 10. A segunda vez que a palavra cajado aparece é em Gênesis 38 e verso 18. Também a penúltima vez que aparece é no Salmo 23, verso 4. Quando nós olhamos
também a última vez a palavra cajado, ela se encontra no livro de Jeremias 48, verso 17. E quando nós olhamos para a palavra cajado, a palavra traduzida no hebraico cajado é chamada de germínia. Germínia quer dizer brotar. E quando a gente olha a palavra brotar, a gente levamos a entender algo que Isaías disse lá do trono, que brotaria. Olha só que coisa interessante. Mas também a palavra transliterada para o hebraico, Germânia, ou Germina, ou Gemina, a palavra para cajado, transliterado, também quer dizer Shevat. Shevat. Shevat quer dizer bordão. Shervat também quer dizer cajado, de pastor. E quando nós olhamos para isso, entendemos que Shevat é cajado. Então, meus amados pastores, se preparem, porque vocês vão fazer bastante uso da palavra Shevat. Fazer muito uso do cajado. Em breves estamos em excesso, as igrejas estão fechadas, mas a igreja, que somos nós, não estamos em excesso. Então, amados pastores, amados e queridos pastores, meus amigos, vocês vão fazer bastante uso desse cajado. Vão quebrar muita ponta aí de pé de ovelha e também acolher e socorrer muitas ovelhas. Deixo vocês com o Shalom Lahema, Lahema Shalom. Paz.